Gostaria primeiramente de agradecer a liderança tanto da juventude pelo convite, pela oportunidade, e também a liderança da igreja pela confiança. Oro a Deus que Ele possa nessa noite permitir que eu seja um instrumento de bênção na vida dos irmãos, na minha também. Eu já, para a gente não se alongar, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Lucas, no verso 14, no capítulo 14, perdão. Iremos ler do verso 25 ao verso 33. Lucas, capítulo 14, vamos iniciar no verso 25. Amém? Diz assim, eu vou ler, os irmãos acompanham. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Feche os seus olhos nesse momento, irmão, vamos orar. Maravilhoso Deus, grandioso Pai, Senhor, nesse momento, ó Deus, eu entrego a minha vida em Tuas mãos, Pai, que o Senhor possa me usar como instrumento. Peço a Ti, ó Deus, que toda palavra que saia da minha boca tenha origem no Teu coração, Pai. Peço também que o Senhor possa tirar dos nossos corações, ó Pai, todas as escamas, e que Ele fique aqui pronto para receber a mensagem, a semente do Seu Evangelho. É a oração que eu te faço, Pai, eu não sou merecedor de nada, mas eu a faço no santo nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém e glória a Deus. Irmãos, eu queria fazer uma pergunta. É fácil tomar uma decisão nas nossas vidas? Não importa qual seja a decisão, mas é fácil a gente tomar uma decisão? Na maioria das vezes não é. Decisão é sempre uma coisa difícil, é sempre uma coisa complicada. Obviamente que varia, tem decisões que talvez sejam mais fáceis, mas normalmente é complicado tomar uma decisão. Se a gente normalmente o que mais complica não é nem a decisão, mas as consequências da decisão, o preço da decisão que a gente toma. Porque normalmente nós não calculamos esse preço. A gente não calcula o custo, a gente não calcula as consequências das nossas decisões. E é por isso que nesses versos, Jesus ele vai justamente nos alertar, porque nas decisões referentes a segui-lo, a seguir Jesus, nós precisamos saber o preço disso. Mas por que Jesus nos alerta a saber o preço? Porque a outra opção de não seguir é bom? Não. A melhor opção é sempre seguir a Cristo. Mas ele nos alerta porque a decisão de seguir a Cristo, ela não pode ser tomada pela metade. A decisão de seguir a Cristo, ela não pode ser tomada sem compromisso. A decisão de seguir a Cristo, ela não pode ser seletiva, como muita gente tem feito. Aquilo no Evangelho que agrada, a gente faz. Aquilo que não agrada, que atinge o nosso amor próprio, a gente deturpa, a gente tira do Evangelho. Então, quando ele nos alerta de que devemos saber o preço do discipulado, o preço de segui-lo, é para que quando a gente tome essa decisão, a gente tome essa decisão de coração. E a melhor expressão de um grupo que seguia Cristo justamente sem esse compromisso era a multidão. Olha que nesses versos que a gente leu, é a ela que Jesus fala essas palavras. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus, este voltando-se para ela. Ou seja, Jesus se volta para a multidão, ele vai falar com a multidão. Tem um padre teólogo católico chamado John Permeyer, que ele fez um monumental
uma monumental pesquisa histórica de Jesus, e ele viu que existiam três círculos concêntricos de seguidores de Cristo. O primeiro círculo era daqueles seguidores mais íntimos de Jesus, né? Eram chamados dos 12, porque eles seguiam a Jesus e também tinham mais intimidade com Jesus. O segundo círculo eram aqueles seguidores que seguiam a Cristo espiritualmente, criam em Jesus, mas não tinham a mesma intimidade que tinham os discípulos. E o terceiro círculo era justamente a multidão. Seguiam a Cristo apenas fisicamente, seja por curiosidade ou por interesse, mas seguiam a Cristo simplesmente por vontade, por andar, vamos dizer assim, fisicamente. E a multidão é o exemplo mais escandaloso de que é possível seguir a Cristo sem compromisso, sem levar em consideração o preço do discipulado. Jesus, nos seus termos, como eu disse quase agora, fazendo as coisas do seu jeito, seguindo do jeito que lhe convém, sabe? Só que o fato é que Jesus buscava e busca não discípulos por quantidade, mas por qualidade. A procura de Jesus é por comprometimento. Ele quer discípulos capazes de segui-lo e conscientes do custo da decisão de segui-lo. Jesus usa duas parábolas. Nesses versos que nós lemos, Jesus usa justamente duas parábolas para explicar como a importância de sabermos o preço dessa decisão. A primeira parábola, que é a do tolo construtor, está nos versos que nós já lemos, no 28 ao 30. E eu vou ler novamente. Diz assim, qual de quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Observe que essa parábola ela vai tratar justamente disso, da importância de calcular o custo para continuar, para começar a decisão que você tomou. Antes de construir a torre, o sábio calcula os gastos que ele terá, só que o tolo, que é esse caso, ele não calcula, ele usa do entusiasmo, sabe? Ele se entusiasma e ele vai logo e sai construindo a torre. E o que acontece é que ele vai ter um monumento que vai celebrar tanto o seu entusiasmo como a sua grande tolice. Resumo da ópera. O dinheiro do tolo acaba antes mesmo de terminar a obra e seu empreendimento fica como um projeto inacabado, um monumento que celebra seu breve entusiasmo e sua imensa tolice. O que Jesus está dizendo é, uma decisão sábia envolve reflexão e não apenas entusiasmo. Entretanto, o que deve estar claro é que seguir Jesus não é o mesmo que um convite a ir num churrasco, não é o mesmo que um convite a você trocar de um grupo que você pertença, ou trocar de um time de futebol. Não é isso. Seguir a Jesus é sujeitar-se a Jesus, ao seu senhorio, à sua palavra, ao seu ensino. Todas as coisas, a gente é preciso entender que quando a gente submete a Jesus, o nosso discipulado, é para a gente não mais viver como se todas as coisas orbitassem ao nosso redor, mas sim ter uma vida onde Jesus é o ponto de partida, é a caminhada e é o ponto de chegada. Cristo ser o centro do nosso universo. A segunda parábola, a outra que ele usa, é do rei prudente, que está no verso 31 e 32. Ele diz assim, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Aqui Jesus apresenta outro exemplo da importância de examinar uma situação antes de tomar uma decisão. A mudança com relação a essa, que enquanto na outra ele fala da tolice do que não calculou, aqui ele fala da sabedoria do que calculou. E que enquanto o projeto do outro era pessoal, o projeto do rei é político e pressupõe um contexto de conflito. Na segunda parábola, nessa que a gente acabou de ler, o foco está na sabedoria do rei, que depois de calcular os custos da batalha, percebendo que não venceria a guerra, resolveu fazer um acordo de paz com o outro rei. Ou seja, o rei tinha duas opções. Em ambos os casos, em ambas as situações ele perderia.
ou ele iria adiante, não teria calculado e teria morrido, teria perdido a vida, ou teria perdido o poder, o domínio. E ele viu que era muito melhor viver do que governar. Assim é o discipulado com Jesus. Precisamos avaliar, vale a pena entrar em rota de colisão com Jesus? O que é pior, perder a vida ou o poder, o domínio? A decisão de seguir a Cristo exige de nós rendição ao senhorio de Jesus. É nos submetermos a Ele, é desistirmos do poder de governar a nós mesmos em prol de algo muito mais valioso. Sendo assim, fica claro que o ato de seguir a Jesus é uma decisão, e uma decisão que precisa ser calculada. E novamente eu repito, não porque a opção de não segui-lo seja melhor, longe disso, a melhor opção é seguir a Cristo. Mas quando tomarmos essa decisão, ela tem que ser de coração e ela tem que ser compromissada. Então Jesus, nos versos, ele vai fazer 3 exigências que ele diz que para segui-lo nós temos que fazer. São 3 exigências que não podem ser preteridas. A primeira exigência, a primeira demanda, é amar a Jesus acima de tudo e de todos. Ela está no verso 26. Diz assim, ó: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz, até o final do 26, não pode ser meu discípulo. Essa primeira demanda do discipulado, essa primeira exigência, é o amor. Não um amor geral, mas um amor específico. A maioria dos filósofos diz que o que determina o tipo de amor é o objeto a ser amado. Por exemplo, se eu amo um time de futebol, se eu amo o Flamengo, eu não posso amar um time de futebol do mesmo jeito que eu amo a minha mãe, do mesmo jeito que eu amo a minha namorada, do mesmo jeito que eu amo o meu cachorro. Ou seja, objetos distintos, amores distintos. E o mesmo vale em relação a Deus. Por exemplo, Agostinho de Hipona, ele faz um questionamento que é muito interessante. Ele diz assim, ó: Senhor, minha consciência não duvida, antes tenho a certeza de que te amo. Feriste-me o meu coração com a tua palavra, desde então te amei. Mas o que amo quando te amo? E esse questionamento que ele levanta é interessante porque nós podemos amar de forma equivocada. Nós podemos amar algo como se ele fosse algo que ele não é. Por exemplo, alguns aqui devem ter visto, espero que todos, porque é um clássico, mas tem um filme O Náufrago, com o Tom Hanks. Ele sofre um acidente, vai parar numa ilha deserta, e lá ele acha uma bola, né, do avião, ele dá um rosto, a bola chama de Wilson, e ama aquela bola como se ela fosse uma pessoa. Ou seja, ela ama como se ela fosse algo que ela não é. As pessoas podem amar a Deus como se ele fosse de barro, como se ele fosse de metal, ou como se ele fosse alguém como é das nossas famílias, como é alguém de alguma da nossa família, uma pessoa importante, ou seja, como que se disputasse a relação com outras pessoas. Quando isso acontece, de alguém amar a Deus como se ele fosse meramente mais uma coisa, ou uma pessoa entre outras, Deus não está sendo priorizado. Ele está sendo apenas mais um item na agenda. E Jesus está dizendo justamente ao contrário. Ele está dizendo que ele precisa ser amado. Ele tem que ser amado acima de tudo e de todos. O discipulado exige que amemos a Jesus como Deus e não apenas como uma pessoa qualquer. Ele é homem, mas ele também é Deus. E por isso temos que amar ele acima de tudo. Jesus tem que ter a primazia do nosso amor. Jesus quer ser amado acima de tudo e não admite rival. E o nosso pecado muitas vezes é não reconhecer essa primazia. O verdadeiro discípulo ama Jesus acima da família e de sua própria vida. Só Deus deve ser amado mais do que nossa família e a nós mesmos. Imagine você que muitas daquelas pessoas que estavam na multidão, junto com Cristo, da multidão que seguia Cristo, muitos deles muitas vezes não se compromissaram verdadeiramente com Cristo por causa das suas famílias, porque as suas famílias não permitiriam. Hoje, por exemplo, nos estados de maioria islâmica, acontece isso. Quando as pessoas tomam a decisão de seguir a Cristo, elas são expulsas de sua família, são muitas vezes martirizadas. Mas não só lá, eu imagino que aqui possam ter irmãos que tenham passado por isso, por ter famílias de outra religião ou de nenhuma religião, que quando falaram que queriam seguir a Cristo, que queriam vir à igreja, que sofreu conflito dentro do próprio lar. E o que Jesus está falando é justamente que
quando há esses conflitos, a primazia do amor dele, do amor para com ele deve acontecer. Ele fala um pouco mais específico justamente sobre esses conflitos, lá em Mateus, capítulo 10. Eu vou abrir aqui, irmãos. Os irmãos não precisam abrir, só me acompanhar. Em Mateus 10, do verso 34 ao 37, ele diz assim: Não pensem que vim para trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fica contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão de sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Nesses versos, Jesus não está sendo literal, ele está sendo metafórico. E o que ele está dizendo é que o nome dele vai trazer divisão muitas vezes dentro do próprio lar. Quando o nome dele for clamado, quando a pessoa seguir dentro do próprio lar, vai haver conflito. Mas o que Jesus quer não é que haja contenda no lar, não é que haja briga, não é que a gente odeie os familiares, não é isso. O que ele está falando é que quando houver esse conflito, que infelizmente muitas vezes vão acontecer, que ele continue sendo amado. A primazia dele, o amor a Cristo está acima de qualquer relacionamento. Afinal, o que faz com que verdadeiros discípulos decidam por Jesus a despeito da reação negativa da própria família? É um certo tipo de amor, como a gente falou, o objeto a ser amado. Um tipo de amor que só pode existir quando percebemos que estamos diante de um Deus soberano, criador, mediador de tudo que existe. É por isso que a primazia do amor tem que ser dele. Ele é o centro de todas as coisas. Esse tipo de amor que caracteriza o discipulado em Cristo. No entanto, é preciso dizer, como eu já disse, que Deus não está falando que devemos odiar a nossa família. Pelo contrário, está falando que nós temos que amar a nossa família como eles são, família. Quando a gente ama a nossa família mais do que a gente ama a Deus, a gente está colocando a nossa família no lugar de Deus, o que causa muito mais uma questão de idolatria, porque é a família que passa a decidir a nossa agenda, a nossa vida. Não é isso. A primazia do amor é de Deus. A segunda demanda, a segunda exigência que Jesus nos faz, está no verso 27, que diz aqui, assim: E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Aqui se encontra a segunda exigência estabelecida por Jesus. Devemos carregar a nossa cruz. Esse é um dos textos mais mal compreendidos na Bíblia. Muitas pessoas acham que o carregar a cruz, é algo literal. E fazem isso para pagar promessa, para fazer uma barganha com Deus em troca de graça, em troca de favores. Ou ainda muito mais comum, as pessoas tratam carregar a cruz como um problema, como uma situação complicada que está passando, uma dificuldade, uma doença. Só que o problema desse pensamento é que Jesus aqui ele não está falando de algo pontual, ele está falando de algo constante. Se a carregar a cruz fosse um problema, uma situação que estivéssemos passando, quer dizer que nós não carregaríamos a cruz sempre. Às vezes íamos estar carregando, às vezes não. E não é isso que Jesus fala. O que Jesus fala aqui é que devemos carregar nossa cruz dia após dia. Portanto, é uma exigência que visa permanência e não momentos circunstanciais. Bom, então, o que Jesus quer dizer de fato com carregar a sua cruz? Naquele momento ele estava fazendo uma analogia, né? Não era para carregar a luz de forma literal, mas a gente precisa entender naquele contexto o que era carregar a cruz, literalmente, para entendermos o que Jesus estava falando. Hoje a morte por crucificação não é usada e muito menos normal, né? Mas naquela época era normal a morte por cruz. O Império Romano que dominava condenou milhares de pessoas à morte por cruz. E o que era carregar a cruz? No momento que a pessoa era condenada, ela carregava a cruz do ponto do julgamento até o lugar da execução. Ou seja, o ato de carregar a cruz era um caminhar para a morte. A pessoa estava caminhando para morrer. Então, se a gente fosse trazer para o tempo de hoje, seria mais ou menos como: traga a sua cadeira elétrica e me siga, ou traga a sua injeção letal, seu pelotão de fuzilamento e siga-me. Não exatamente. Porque não é o fato de carregar a cruz não é só a execução. Um outro detalhe é
quando uma pessoa era vista carregando a cruz, que era um ato público, as pessoas que vissem saberiam que ela estava caminhando para a morte. Então, carregar a cruz traz 2 pontos. O primeiro é o caminhar para a morte e para a execução, e a publicidade disso. As pessoas viam e sabiam o que isso se referenciava. Agora, entendendo esses 2 pontos, eu convido os irmãos a irem no capítulo 9 de Lucas, porque Jesus vai falar mais especificamente disso e vai dar um sentido mais completo. No capítulo 9, a partir do verso 23, capítulo 9 do próprio livro de Lucas. A partir do verso 23 até o 26, do 23 ao 26, diz assim, ó: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Reparem que nessa fala Jesus acrescenta algo muito pertinente. Negue-se a si mesmo. Isso é pelo simples fato de que, como eu disse, carregar a cruz é se encaminhar para a morte. Mas aqui Jesus não está falando de morte literalmente, necessariamente não. O que ele está falando é da morte do seu eu. O que Jesus está falando é que o sentido de tomar a sua cruz diariamente é que temos que morrer dia após dia para nós mesmos e para a nossa vontade e nos submetermos a Jesus. A cruz aqui é um instrumento a cruz, nesse contexto, é um instrumento de morte do eu, de mortificar a você mesmo. E na sequência, nos versos seguintes, o 24 e o 25, Jesus completa que aquele que tenta salvar a sua vida, quer dizer, o seu eu, no final perderá a sua vida. E aquele que quer perder a sua vida, ou seja, o seu eu, por causa de Cristo, esse a salvará. E aqui precisamos compreender a profundidade disso. Quando Jesus diz que precisamos renunciar, precisamos negar a nós mesmos, ele não está falando só que a gente deve abrir mão dos nossos desejos, das nossas vontades. É isso, mas é algo muito mais profundo. O que Jesus está falando é, a gente precisa se desconectar completamente do nosso eu. Quando Jesus fala sobre negar a si mesmo, ele não está falando que a gente tem que se achar mais do que a gente é e que a gente não tem que se achar menos do que a gente é. É que a gente não tem que se achar nada, a gente não tem que pensar em nós. Karl Barth, ele é considerado por muitos o maior teólogo do século XX, e ele vai dizer no seu livro chamado ao Discipulado, ele diz uma coisa muito interessante, que ele diz assim, ó: aquele que decide seguir a Cristo tem que simplesmente renunciar, anular e retirar-se de um relacionamento existente de obediência e lealdade consigo mesmo. Quando alguém decide seguir a Cristo, abandona-se a si mesmo resoluta e totalmente. Ou seja, quando decidimos seguir a Cristo, a gente precisa esquecer o eu. A partir de aí não é mais a gente, é Deus, é Ele, é Jesus que nos guia. Esse é o primeiro ponto, caminhar para a morte. O que Jesus está falando aqui, o carregar a sua cruz, é caminhar dia após dia para a morte do seu eu. E o segundo ponto que ele fala no verso 26, ele vai dizer, no verso 26 que a gente tirou, ele vai dizer ainda: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Ou seja, Jesus vai falar nesse ponto sobre do carregar a cruz, ele vai dizer justamente sobre a parte da publicidade. Ou seja, aquele que se envergonhar desse processo, porque esse processo ele precisa ser visível. Ele é um processo público. O processo de carregar a cruz, todos vão ver que você está dia após dia negando a você mesmo. E quando você se envergonha desse processo, você justamente está negando a publicidade desse ato, coisa que Jesus também preza quando ele diz aqui. Algo que hoje em dia tem acontecido demais. Temos visto pessoas sendo seletivas com a Bíblia, deturpando partes importantes, partes polêmicas, para não serem perseguidas de alguma forma. Entendam, irmãos, o mundo rejeita Jesus. Se nós não mais vivemos, mas Cristo vive em nós, o mundo também vai nos rejeitar. Então vamos para a terceira demanda: renunciar a tudo que possui. No verso 33, diz assim, é a terceira demanda que Jesus faz. Da mesma forma,
Qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Ou seja, a terceira demanda feita por Jesus desfere um golpe fatal justamente na nossa dependência de todas as coisas que criam em nós um vínculo de pertencimento a esse mundo que jaz no maligno. Muitos desses vínculos com as coisas que possuímos são a potencial razão por qual muitos são incapazes de seguir a Jesus. A gente tem um ótimo exemplo bíblico que era o jovem rico. Ele faz tudo. Quando Jesus fala, ele fala que faz tudo. Mas quando Jesus pede justamente que ele se desfaça das suas posses, ele não consegue seguir a Jesus. Muitas pessoas ficam presas, não conseguem seguir a Jesus porque não conseguem se desprender justamente das suas posses. E as suas posses são justamente o que criam esse vínculo com esse mundo. O objetivo do discipulado é justamente nos conduzir para o reino de Cristo, transformando-nos em peregrinos neste mundo, libertando-nos da crença de que somos o que possuímos e que temos o domínio sobre todas as coisas. Irmão, a ideia é que os discípulos de Jesus são como plantas que foram tiradas das raízes e saem desse mundo, desse egocêntrico, onde a gente valoriza mais as coisas que a gente tem, e seja levado justamente para o reino de Deus, um mundo cristocêntrico. Jesus tem a supremacia. Ele é o rei a quem devemos nos render e perder nele todos os vínculos que nos fazem acreditar que somos senhores de nós mesmos e de tudo à nossa volta. É muito difícil renunciar a algo que acreditamos possuir, mas não deveria ser assim. Na realidade, todas as coisas que pensamos possuir não nos pertencem. Pense nisso. Se você perder todas as coisas que você tem hoje, irmão, se você perder os seus bens, se você perder a sua família, se você não tiver um tostão, se você tiver apenas Jesus na sua vida, você consegue ser feliz? A resposta disso vai dizer muito se você está realmente de fato seguindo a Cristo ou não. A gente muitas vezes fica preso justamente nas coisas que nós possuímos, nos nossos bens, nas coisas que temos. E o que Jesus está falando nesse último é justamente de renunciar ao material, às posses que nós temos. E essas são as demandas que Jesus nos faz. Ele primeiro nos pede para que a gente possa amá-lo acima de todas as coisas, acima de tudo. Ele pede que a gente renuncie a tudo que a gente tem. Se a gente pudesse resumir essas demandas, o que Jesus nos pede, o preço é sujeitar-nos a Ele completamente. Eu vejo muitas vezes um evangelho que é pregado aí fora, que é pregado para as pessoas, que é um evangelho completamente deturpado, que é um evangelho sem renúncia, é um evangelho de barganha, sabe? Que as pessoas te mostram que tem coisas que você faz para trocar com Deus. Você dá algo a Deus para que Deus te abençoe. Ou então é um evangelho que vai pior, que é um evangelho que tenta te engrandecer e te coloca no mesmo patamar que Jesus. O evangelho não é assim, irmão. O evangelho tem renúncia. É abrir mão das coisas. Só que é justamente abrir mão daquilo que nos faz mal. Olha o que Paulo é uma ótima testemunha. Se a gente vê a vida de Paulo sofreu por amor a Cristo. Mas será que Paulo ficou triste por isso de alguma forma? Olha o que Paulo fala em Filipenses 3:8, que eu acho que é uma das frases mais bonitas que tem. Sete, 8. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Ou seja, tudo que o mundo oferece, tudo isso que parece bom, esses evangelhos deturpados, tudo isso que traz simplesmente uma alegria passageira, nada disso chega perto da sublimidade que é Cristo Jesus. O preço que Jesus nos pede não é nada, pelo contrário, o preço que Ele nos pede é o nosso próprio bem. É a gente renunciar a esse eu nosso que está incrustado do pecado, sabe, dessa infecção, e se focar só nele, deixar que Ele governe a nossa vida, que Ele nos guie. Eu oro, irmão, para que a gente possa cada vez mais entender o evangelho de verdade, entender esse evangelho que é renúncia,
justamente para a gente combater esses evangelhos que estão aí fora, esses deturpados, esses que querem fazer que se engrandeça o homem, que a gente cresça, não, que a gente diminua, que Deus cresça sempre. Essa é a mensagem que eu queria compartilhar hoje com os irmãos. Agradeço a oportunidade, mas gostaria de orar com os irmãos antes de passar a palavra ao pastor. Maravilhoso Deus, grandioso Pai. Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor faz por nós, por todas as bênçãos, por todos os cuidados, Pai. Te agradecemos por essa noite, podermos estar aqui na sua casa, compartilhando da sua palavra, louvando e engrandecendo o teu santo nome, Pai. Te pedimos perdão, Deus, por todas as vezes que falhamos, por todas as vezes que não entendemos, ó Pai, aquilo que precisamos abrir mão, Pai. Senhor, trata o nosso coração, de forma que cada vez mais a gente consiga se anular, tirar o nosso eu, Pai, e que o Senhor cresça cada vez mais, Pai. Essa é a oração que eu te faço, eu não tenho nenhum merecimento, Pai, mas eu faço em nome daquele que tem, que é Jesus. Amém.